Depois vamos chegar aos gráficos para mostrar a proliferação do curso de graduação, bacharelado, nos últimos anos, então, a pós-graduação, e vejo, então, hoje o número de 46 mestrados, 21 doutorados. Então, vejo que a geografia vem se consolidando. Agora, quando nós fazemos a leitura dos nossos cursos de doutorado, como eu já fiz previamente com vocês, nós vamos ver que ainda é o que? É São Paulo, é Rio, é Belo Horizonte, principalmente São Paulo, com centros muito importantes e já tradicionais, como São Paulo, com cursos desde 71, Geografia Física e Geografia Humana, é a única universidade que mantém um programa específico de Geografia Física e um específico de Geografia Humana, então eles são distintos. Geografia Humana é nota 7, Geografia Física é nota 5. Depois temos um curso bem consolidado em Rio Claro, nota 5. Temos um curso em Presidente Prudente bem consolidado, nota 7. E temos um curso mais recente, que é o da Unicamp, nota 5, que é um dos cursos de graduação recente também. A Unicamp só tinha Geologia, depois passou da Geologia que veio a Geografia. Aí vejo então aqui o total de programa no triênio. Aqui eu ainda estou apresentando os 41, que eram os antigos, os outros 5 foram criados agora, e os periódicos nossos, só para vocês terem uma ideia, eu chamei a atenção da importância de se publicar em periódico. Os periódicos, eles eram classificados em local, nacional e internacional. Local 1, A1, 2, 3, A1, local 1, 2 ou 3, nacional 1, 2 ou 3 e internacional. Hoje é A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. A1 e A2 para os periódicos com capacidade de diálogo internacional, são os melhores de cada área, e depois de B1 até B5. O nosso mercado é B1, tá? Nós estamos então muito próximo, ele é bem avaliado, a melhor publicação científica no Brasil, em todas as áreas do conhecimento, ela sai do A1, A2, B1 e às vezes B2, mas principalmente do B1. Mas o A1 e o A2 são os excepcionais. Então, eles, para receberem essa classificação, eles têm que ter, assim, tem que ser top de linha enquanto periódico. E isso significa o quê? Que não é fácil comunicar nele. Então, o artigo tem que ser muito bom e que passa por um crivo de muita exigência. Aí vocês vejam, para vocês terem uma ideia, a revista aqui do nosso programa, ela está com 80 artigos sendo avaliados nesse momento, tá certo? 80 artigos, nós só publicamos 14, de 14 a 18 em cada número. Então a média em cada número de um periódico é de 14 a 18 e cada artigo em torno de 15 a 20 páginas, em máximo 22 desse peso. E no entanto nós estamos com 80, então é uma fila assim, se nós não recebermos mais nada, nós temos garantidos pelo menos 4 números da revista ou mais, quase 5 números. E ela vai recebendo, então, porque ela é altamente competitiva. Então vejam, nós ainda temos as nossas publicações, e se tiver algum teor de uma mensagem minha para ser válido, é a importância da publicação. Eu tenho chamado a atenção dos meus orientandos, converter, de fazer todos os trabalhos de disciplina em forma de artigo, mas não é fazer um artigo assim, num final de semana, é uma coisa que tem que ter resultado, tem que ter princípio, tem que ter método, tem que ter uma bibliografia balizada, realmente, em que haja uma interlocução entre o autor e as bases de consulta. Se não houver essa interlocução, vai ficar só para fulano, para ciclano e tal, e qual é o diálogo que se travou? Tá? Tem que se provar o quê? Então é um trabalho que tem que ser mais sério. Então veja que nós temos o A1 ainda muito pouco, e o forte ainda é, veja só, porque A pesa quase, só para vocês terem uma ideia, o A1 ali 4%, então veja, se eu mando um artigo para uma revista, A1, eu publico uma revista A1,
Sabe quantos equivale a 10 B5? Então veja, por que eu vou passar fazendo 10 artigos para mandar para uma revista B5, se eu faço um trabalho mais, ele vai valer por 10. Então eu posso dizer assim, fulano publicou 30 artigos, mas foi 30 artigos de B5, corresponde a 3 artigos a 1. Na hora de pontuar, o que vai pontuar, veja só, 1 a 1 pesa de 86 a 100% e um B5 só 10. Então ele é 1/10, 1 a 1. Então o que vale para vocês, é claro que eu não estou pedindo nem sugerindo para publicar em A1. Tem trabalhos que tem peso de A1, que é original, revelador, que é resultado de pesquisas de 5, 10 anos, aí que começa a dar resultado. E tem trabalhos que é para B5 e tem trabalhos que deve ser publicado em anais de evento, que ainda não chegou naquele posto. Está claro aí para vocês? Mas é extremamente importante, e como eu estou falando com vocês, não é o artigo pelo artigo. É um artigo que está trazendo contribuição para o avanço da ciência, e essa ciência comprometida com o projeto de nação. Está claro isso daí? Então é uma geografia que está dialogando com a ciência toda. Então, se ela está discutindo os assentados de um projeto de reforma agrária, nós precisamos dessa política pública. Então temos que ter um trabalho que seja base, que dê fundamento para essa política pública. Então, se é um artigo, se está se discutindo o redirecionamento de dunas, ela vai ter uma importância enorme para a instalação de grandes projetos, de grandes estruturas, para uma política de preservação. Então nós nos damos reorientação de cardumes na faixa da plataforma continental, nas áreas de teste. Então são trabalhos que têm resposta imediata para o projeto de nação. E todo o trabalho que nós fazemos tem. Agora, onde nós veiculamos é que é a discussão. Às vezes nós não estamos dando a importância àquilo que nós estamos fazendo. E se nós não damos importância, quem é que vai dar? Se nós que somos donos do santo, tá? E achamos que ele não faz milagre. Não é isso? Então veja, aqui eu já estou entrando na classificação de livros. Livro a geografia é muito bem, ela se sai muito bem, fazemos livros excelentes. Eu mostrei só para aqui com um certo cuidado, que eu não estou desmerecendo o livro, estou mostrando os limites do alcance do livro. Então, esse limite do alcance é que nós temos que estar atento, e vamos continuar fazendo o livro, mas primeiro que publicando fazendo publicação nos periódicos. E não vamos perder aquilo que nós publicamos, porque o livro é uma outra linguagem, é um outro exercício de linguagem, né? Ele é sequenciado, é diferente de um artigo. Um artigo, ele é temático. Então, se eu mando a revista nossa da Mercato, que eu tenho dado exemplo, ela não está preocupada em ser temática, mas um número vai sair o material do nosso evento de climatologia geográfica. Aí ele passa a ser temático ali, mas foi eventualmente, ela não é toda temática. Mas se eu tenho uma revista que é uma abordagem de geografia histórica, se ela é só voltada para a geografia agrária, se ela é só voltada para a geografia cultural, aí eu vou já orientar para aquele grupo. Está compreendendo? Então a revista tem um caráter temático. E o livro não. O livro, se for uma coletânea, nós já fizemos várias coletâneas aqui, os professores do departamento, o livro do Ceará, o Novo Olhar Geográfico, o livro Litoral e Sertão, ele tem que ser sequenciado, ele tem que ter uma estrutura lógica. Porque se não tiver, chega lá, tira zero. Na hora da avaliação, tira zero. Então nós não vamos fazer um trabalho. Primeiro, para passar pela vergonha de ser o tira zero, é ser desclassificado. Não, o livro não ser classificado porque não se enquadra como um livro, como veiculador do conhecimento. Aí veja então, os livros, o melhor classificado é o livro L4, então L1 até 40 pontos, L2 de 40 a 50, L3 de 50 a 70, L4 mais de 70. Então nós tivemos aquele quadro ali, 18 livros autorais,
2, 3 autores, 9 só de um autor e 73% coletâneas. E a classificação final, o L1, nós tivemos 16%, então livros que não foram tão bem classificados, 45% dos livros que nós avaliamos L2, 22% L3 e os livros de melhor qualidade, o L17%. Então nossos livros foram muito bem classificados, vejam que ele vai praticamente, 17 com 22, 39% de livros com a pontuação máxima. Isso mostra que nós temos uma produção de qualidade. O que eu estou falando aí já é um ponto de vista meu, é a gente queimar, às vezes, um termo que podia estar numa revista e depois foi para o livro, e já foi queimado. Aqui não precisa ver, é só a classificação do livro, né, autoral, quem obteve as maiores notas, mas isso não é importante agora, mas só para mostrar como é avaliado. E a produção de textos de livros científicos de fundamentação geográfica no Brasil é indiscutivelmente um instrumento de difusão e vulgarização nesse grupo de saber, campo. Os livros brasileiros traduzem qualidade da formação e afirmação de uma escola geográfica nacional. A GD e a ANPEG podem, em conjunto, colaborar, elaborar trabalhos excelentes. As comunidades científicas se estruturam em comunidades especializadas. A criação de revistas especializadas no novo campo científico, os intercâmbios de informação e as comunidades de leituras vão constituindo uma comunidade de pensamento entre o núcleo inicial, que pode estar composto por um grupo de pessoas relativamente limitado. Para vocês terem uma ideia, todo o pensamento de AGD era veiculado em revistas, em boletins, e depois nós migramos para o livro. Tá? E quando nós migramos para livro, nós ganhamos o que? O prestígio pessoal. As editoras começaram a se interessar pela geografia. Então nós primeiro tivemos a Nobel, que é a primeira editora a se interessar pela geografia. Depois foi a UCTEC, que já acabou. Milton Santos foi a grande estrela da UCTEC, junto com o Tunico, Antônio Carlos Robert de Moraes. Depois nós tivemos a Contexto, que se consolidou como uma editora a mais forte da geografia. Depois a Papiros e hoje a Bertrand, que publica principalmente trabalho dos geógrafos do Rio, e a Contexto mais trabalho dos geógrafos de São Paulo. Mas a Bertrand Brasil, com os trabalhos da Iná, do Guerrinha, do Rogério, né, do Roberto Lobato, do Marcelo, do Paulo César. Então vejam como que esse mercado editorial chegou, conquistou. O livro de geografia, ele vende, ele tem procura, mas quem compra não é geógrafo. Milton Santos falava, Zé, eu tenho a maior mágoa, quem compra mais meu livro são os arquitetos e os sociólogos, não eram os geógrafos. Então ele era campeão de venda entre os arquitetos e os sociólogos. Né? Aí veja aqui, depois para a gente entrar em umas tabelas, o que o Claval, que foi meu professor do pós-doutorado, orientador do Eustógio, do doutorado, o que ele coloca, orientador da Clélia, também, da Maria Geralda, acho que de toda a torcida, né, do Flamengo. Né? Essa geografia é encantadora, porém um pouco sentimental. É bom que os que a praticam descubram o mundo com um olhar ingênuo e que sejam capazes de surpreenderem-se e de ficarem maravilhados. Porém, será que não devem, a um certo momento, ter atitudes menos ingênuas, mas críticas? É a reação de muitos. Temem que a moda do espaço vivido desacredite a geografia. Então ele está colocando aqui o espaço vivido, não é da perspectiva lefebriana, que ele está colocando do Fremont. Esse espaço vivido dele é do Fremont, não é o do Lefebvre, o concebido, o percebido e o vivido, é o do Fremont. Mas ele está mostrando que a cotidianeidade mesmo do vivido do Fremont pode achar que tudo é banal e de repente perder a dimensão maravilhosa da geografia. E aqui então, para vocês perceberem o vazio de Amazônia, a distribuição dos cursos de pós-graduação do Brasil, onde está, e agora então